dos Médicos vai dar início a uma nova campanha, expressando aqui também aquilo que tem sido a postura desta secção regional da Ordem dos Médicos, que é acompanhar toda esta pandemia e, ciente daquelas que são as suas funções estatutárias, defender os doentes, em primeiro lugar, defender a saúde em Portugal, defender também os médicos, os profissionais de saúde, para potenciar ao máximo a resposta que é dada a nível nacional e a nível regional, nomeadamente a área de influência desta secção no combate a esta pandemia. Comigo, nesta sessão, está a doutora Carla Araújo, que depois irá explicar com mais detalhe como é que vai ser feita esta campanha de sensibilização para a vacinação. O professor doutor Carlos Rebelo Cordeiro, também, que irá falar sobre aspectos também técnicos, em representação da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e o professor Miguel Castelo Branco, que está a uma distância considerável, mas está perto de nós, através das novas tecnologias, representando a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade da Beira Interior. De facto, a secção regional do Centro, desde que se iniciou, há pouco mais de um ano, a pandemia Covid-19, tem estado sempre no terreno, preocupada, por um lado diretamente com as entidades do Ministério da Saúde e que representam, enfim, o Ministério da Saúde a nível local. Temos estado permanentemente em contacto, muitas vezes até apontando algumas dificuldades que fomos detectando no terreno, mas também soubemos aqui fazer uma abertura que é muito importante para a sociedade civil. A secção regional do Centro da Ordem dos Médicos tem desenvolvido várias iniciativas desde o início desta pandemia. Uma delas foi apresentada aqui, nesta mesma sala, há alguns meses, penso que foi no final de julho, que era a campanha Respeito pela Vida. E a campanha Respeito pela Vida, uma campanha que ainda se mantém, mas que levou vários médicos da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, em conjunto com as faculdades de Medicina da região Centro, em conjunto também com a Administração Regional de Saúde do Centro, com os estudantes também das faculdades de Medicina e com vários outros parceiros, as unidades de saúde pública de toda a região Centro, levou-nos ao terreno, nomeadamente a locais onde estavam pessoas, enfim, a passar férias, em praias fluviais, em praias marítimas, mais tarde, um pouco mais tarde, também nas escolas, dentro das escolas, à porta das escolas, para transmitirmos à população aquelas que tinham que ser as suas preocupações no cumprimento das regras de proteção contra a pandemia Covid-19, contra, enfim, a transmissão do vírus, através da utilização da máscara, por exemplo, a correta utilização da máscara. Fizemos isso em várias praias aqui da região Centro. A higienização das mãos, com as soluções adequadas para o poder fazer e a forma adequada do fazer, e também as distâncias que tinham que ser respeitadas entre as pessoas. Portanto, houve aqui, da nossa parte, uma atitude muito positiva, uma atitude alargada, chamamos muitos parceiros para estas iniciativas, ajudando, apoiando, colaborando com as medidas implementadas pela Direção-Geral de Saúde. Achamos que havia também aqui outro momento muito importante, que seria a vacinação em Portugal. E preparamos esta campanha não foi preparada este ano, esta campanha iniciou a sua preparação no final do ano passado, não a conseguimos concretizar logo, tendo em conta, enfim, a terceira vaga e todos os problemas que conhecemos, e obviamente os profissionais de saúde aí tiveram que estar mais dedicados nas suas instituições para dar uma resposta direta às necessidades de cuidado de saúde das pessoas, mas agora, neste momento, e achamos que era um momento perfeitamente oportuno para o poder fazer, vamos iniciar esta campanha de sensibilização junto da população, junto das pessoas que devem ser vacinadas. E esta campanha é oportuna, porque é, obviamente, o momento da vacinação, porque tem-se colocado, enfim, algumas dúvidas sobre algumas vacinas, tem havido aqui algum receio que tem sido transmitido à Ordem dos Médicos
das pessoas em se vacinarem, e a mensagem que nós queremos transmitir à população, às pessoas que ainda não estão vacinadas e também àquelas que já foram vacinadas, é uma mensagem de tranquilidade, é uma mensagem de segurança para essas pessoas e é uma mensagem também de lhes dizendo que a vacinação é um dever, é uma postura cívica das pessoas. Nós sabemos que a vacinação em Portugal não é obrigatória, essa vacinação é voluntária, mas é neste momento das principais, ou talvez a principal arma que nós dispomos para combater esta pandemia, enfim, que já está no meio das nossas vidas desde o ano passado. Portugal tem aqui uma situação muito particular em termos de vacinação. É o 30º país que mais vacina no mundo. Apesar de tudo, está à frente de países como a Alemanha, como a França, como a Itália e como outros países. Portanto, as coisas podiam estar e deveriam estar a correr melhor, mas também não estão a correr muito mal. Temos que acelerar a vacinação. Há aqui desafios. Temos que acelerar para as pessoas estarem protegidas contra a infecção, para as pessoas terem uma capacidade de defesa, mesmo que adquiram essa infecção, possam ter casos menos graves de expressão desta doença. Temos que rapidamente atingir, e sabemos que aqui há uma meta da Task Force para a vacinação até mais ou menos ao verão, que é de atingirmos os 70% da vacinação para podermos ter a imunidade de grupo. Portanto, é importante vacinarmos rapidamente por causa disso, mas também é importante o que podemos fazer para não darmos aqui hipótese ao vírus de ter mais mutações, de haver o surgimento de mais variantes, e nós sabemos que as variantes têm aqui características particulares. São algumas delas mais contagiosas, outras mais agressivas, algumas delas também se pode pôr aqui em causa a possibilidade delas serem resistentes a algumas vacinas. Portanto, é importante nós nos vacinarmos rapidamente, é importante que ninguém fique de fora. Esse objetivo é aquele que está inscrito, enfim, nos objetivos da Task Force, é vacinar toda a população portuguesa, e para isso, como é uma vacinação voluntária, é importante as pessoas estarem confortáveis com essa vacinação, estarem seguras daquilo que vão fazer, e de facto, todos os estudos que nós temos até ao dia de hoje, em relação a estas vacinas, permitem-nos dar essa tranquilidade, permitem-nos dizer que esta vacinação é absolutamente fundamental e importante para nós conseguirmos ultrapassar o momento pandémico e para podermos voltar à rotina, à tranquilidade da rotina do nosso dia-a-dia, mas não podemos esquecer também que mesmo vacinados temos que continuar a praticar as precauções que nós conhecemos, estas 3 regras da máscara, do distanciamento e da higienização das mãos, que vamos ter que continuar a fazer ainda durante muito tempo. Como eu disse, e não gostaria também de deixar de fora desta primeira intervenção, aquilo que tem sido feito em Portugal, aquilo que tem sido feito ultimamente pela Task Force, nomeadamente desde que ela é coordenada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, tem havido aqui uma postura, enfim, uma dinâmica muito diferente nesta vacinação, que permitiu, por exemplo, que a própria Ordem dos Médicos tratasse do processo de vacinação de muitos dos seus médicos que estavam em contacto direto com os doentes. Portanto, eram profissionais de saúde, como todos os outros profissionais de saúde, que têm que ser vacinados para estarem protegidos, mas também para poderem proteger os seus doentes. Isto foi feito aqui em Coimbra, por exemplo, foi feito no Porto também, foi feito em Lisboa, foi feito no Algarve. Em Coimbra foi feito no Centro de Saúde Militar de Coimbra, que eu aproveito também aqui para saudar e para elogiar a elevadíssima colaboração que nos tem dado, nomeadamente nesse momento, e que vai continuar a dar, porque as segundas doses vão ter que ser administradas nas próximas semanas. Portanto, também houve aqui uma participação importante, e também da ARS, do Centro, tendo em conta os dados que nós temos tido,
que tem tido aqui um papel também muito importante nesta vacinação, sendo que a região centro é das regiões que tem tido uma taxa de vacinação mais elevada no país, 6,2%, quando a taxa a nível nacional está mais baixa, é de 4,5% de pessoas já vacinadas com as 2 doses, e aqui na região centro, também no Alentejo, segundo os dados que temos conhecimento, também está, enfim, aqui num ritmo muito bom em termos de vacinação. Portanto, há aqui vários fatores neste momento que conduzem Portugal para poderem, se tudo se mantiver neste ritmo, estar rapidamente na imunidade de grupo no verão. Mas é importante esta campanha de sensibilização, junto diretamente da população e incorporando as faculdades de medicina, incorporando os médicos no seu dia-a-dia com os seus doentes, com as pessoas que contactam, para os poder sensibilizar para os benefícios desta vacinação. Eu passava agora a palavra à doutora Carla, se calhar é melhor nós trocarmos do lugar. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui presente e poder falar um bocadinho acerca desta campanha que a Secção Regional do Centro desenhou e que se chama Proteger o Futuro. De facto, é isso que nós pretendemos. Neste momento, as vacinas são a arma terapêutica que dispomos para combater a pandemia. Ainda não há nenhum fármaco curativo. Os internamentos, enfim, a doença grave tem desfecho fatal muitas vezes e todos nós acabamos de passar pela terceira vaga, ainda estamos a recuperar e o futuro ainda é incerto. Portanto, as vacinas de facto são a verdadeira arma terapêutica que dispomos nas mãos e nós médicos sentimos que o nosso papel, o combate faz-se fora da nossa área de conforto, ou seja, sair dos nossos hospitais, sair do nosso centro de saúde, sair dos locais onde trabalhamos e ir ao encontro da comunidade também é uma das nossas missões. A campanha Proteger o Futuro foi desenhada em 3 fases, um pouco acompanhando as 3 fases da vacinação. E agora, enquanto estamos confinados, a maior parte do país ainda está sob confinamento, a mensagem que queremos transmitir é uma mensagem de esperança. Já é 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, não é, de pandemia praticamente. As pessoas estão exaustas, mostram sinais de ansiedade, a percepção de risco ao diminuir também faz com que as pessoas sejam um bocadinho mais permissivas no seu dia-a-dia e não cumpram tão bem as medidas e, portanto, nós sentimos que esta primeira fase da campanha seria dirigida ao confinamento. E, portanto, as mensagens são de esperança, para que sintamos que, ao sermos vacinados e à medida que formos alcançando a imunidade de grupo, nós efetivamente vamos começar a conviver de uma forma mais normal, se assim quisermos chamar, mantendo, como é óbvio, as tais medidas de proteção que fazem parte da nossa rotina, a utilização da máscara, o distanciamento físico de 2 metros, evitar os aglomerados, a lavagem adequada das mãos e a etiqueta respiratória. Eu se calhar pedia o favor de... Exatamente. Aqui muito sucintamente está o objetivo da campanha e o objetivo principal é transmitir confiança à população, esclarecer dúvidas que é normal que surjam, porque na prática são vacinas muito recentes e todos nós estamos, apesar de estudos muito robustos que envolvem um elevadíssimo número de doentes já vacinados a nível mundial, mas são vacinas recentes e que vão sendo introduzidas no mercado paulatinamente. Portanto, como é óbvio, cada vez que uma nova vacina é aprovada e introduzida no mercado, levanta várias dúvidas. E a nossa principal missão é esclarecer e ganhar a confiança e a adesão de toda a população. Vou mostrar, aqui lá está, o reforçar a confiança. Queria mostrar só algumas das imagens, cá está. Nesta primeira fase da transmissão da esperança, nós selecionámos algumas imagens, estas só são 2 exemplos, porque temos várias imagens preparadas para a primeira fase, que é digital, onde, por exemplo, para a população perceber que nós vamos voltar a viajar, isso vai acontecer,
As crianças e todos nós vamos voltar aos abraços, ao contacto físico-social que tanta falta nos faz. À medida que formos progredindo, vamos conseguir voltar a trabalhar juntos. O teletrabalho veio para ficar, mas não a 100%. Nós voltaremos às nossas empresas, aos nossos locais, a conviver, a ter reuniões presenciais que são muito importantes porque fazem parte da nossa vida social, do nosso bem-estar enquanto seres humanos. Queremos transmitir também que as pessoas que já foram vacinadas, e nesta fase 1 são os grupos de risco, não é? As pessoas, os idosos dos lares, as pessoas com mais de 80 anos, ou seja, na prática as pessoas que mais comorbilidades têm, que essas pessoas, mesmo depois de vacinadas, continuem a cumprir as medidas de segurança. À medida que a campanha for avançando, vamos acompanhar a fase 2 do Plano Nacional de Vacinação definido pela Task Force, liderada e coordenada pelo Vice-Almirante Gouveia Melo, e na fase 3 vai ser uma fase muito importante, porque aqui já são aquelas pessoas mais jovens e sem comorbilidades, será esse o caminho. E queremos também combater um pouco a desinformação, os movimentos negacionistas que existem. Em termos de vacinação, nós sabemos que a nível mundial, e a Covid não será uma exceção, existem, haverá pessoas que não, como é voluntário, vão querer não vacinar-se, e nós queremos de uma forma tranquila, mas muito segura, confiante, apelar de uma forma positiva à vacinação, porque efetivamente só garantindo imunidade de grupo é que nós conseguiremos lá chegar. E é muito importante, o Dr. Carlos Costa referiu dados regionais em termos de vacinação, mas é muito importante percebermos que Portugal tem que ser vacinado como um todo, assim como a Europa e assim como o mundo. De nada serve ter uma Europa com uma imunidade de grupo se temos mais de 100 países onde nem sequer a primeira dose de vacina chegou. Portanto, nós temos que olhar para as vacinas como a nossa arma global. E relativamente a tudo o que vai surgindo de receios, faz parte, os estudos progridem, não é? Portanto, à medida que vamos vacinando, a farmacovigilância vai continuando a acontecer e em fase 4 são reportados vários efeitos adversos. Qualquer um dos fármacos, por mais simples que nos pareçam, o paracetamol, o anticonceptivo oral, todos eles têm uma série de efeitos secundários descritos. Portanto, nós vamos encontrando efeitos adversos também nas vacinas. Mas temos que confiar nas autoridades de saúde, temos que confiar na EMA, não é? A Agência Europeia do Medicamento, e, portanto, quando estes organismos validam cientificamente e autorizam a comercialização das vacinas, nós temos que confiar nelas. E neste momento não é possível escolher. Eu não posso escolher, eu quero a Pfizer, ou quero a AstraZeneca, ou quero... Não, isso não é possível. A melhor vacina para mim é a vacina que estiver disponível. E, portanto, queremos transmitir esta confiança às pessoas, que todas elas, e as que já estão comercializadas em Portugal, são seguras e são eficazes. Complementando a nossa campanha, desenhamos também o guia de vacinação. O guia de vacinação vai estar disponível através dos meios digitais e vamos tentar que chegue à maior parte da população. Utiliza uma linguagem simples, tenta desmistificar algumas das dúvidas, explica o que é que são estas vacinas, como é que o Plano Nacional de Vacinação foi desenhado em Portugal, quais são as fases de vacinação, os grupos prioritários, para não haver dúvidas. Nós seguimos o plano que foi desenhado. E depois temos uma secção de perguntas e respostas, onde estão inclusivamente os efeitos secundários mais frequentes e o que fazer caso eles se manifestem. Este guia vai sendo atualizado à medida que o conhecimento científico vai progredindo, portanto a nossa ideia é ter este guia atualizado de forma periódica, e quando for possível fazer campanha de sensibilização no terreno, porque esta primeira fase é só digital, iremos inclusivamente a centros de vacinação, iremos fazer uma articulação para que isso aconteça. De facto, a vacinação em Portugal vai ter que acelerar e está previsto inclusivamente começar neste próximo fim de semana, com os centros de vacinação em massa, onde o objetivo é vacinar 74 mil portugueses. É uma missão que envolve, portanto, aqui em termos mesmo de recursos humanos, uma logística difícil, mas que vai ter que acontecer para que se consiga progredir. São 10 milhões de portugueses para vacinar. Portanto, a campanha é uma campanha positiva, vai estar de fácil acesso a toda a população, todas as faixas etárias, e nós vamos acompanhando todo o desenvolvimento, vamos esclarecendo dúvidas e
a missão principal é dar confiança e conseguir esta adesão tão importante para que o processo corra bem e para que todos nós alcancemos a imunidade de grupo e a nossa vida normal, não é? O mais rapidamente possível. Obrigada. Vamos ficar. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Carlos Cortes, Presidente do Conselho Regional do Centro de Ordem dos Médicos, e felicitá-lo também pela forma dinâmica como tem conduzido esta secção regional, não apenas neste momento da pandemia, mas particularmente neste período que estamos a atravessar, e também obrigado pelo convite para a Faculdade de Medicina poder associar-se a esta campanha, que já detalharei e que faz com todo o gosto. Meus cumprimentos também à doutora Carla Araújo, um membro muito ativo do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos e, como viram aqui, com uma dinâmica também muito própria para lançar novas ideias e novas campanhas, e é essa, de facto, o meu gosto maior em estar aqui. Depois também nos termos associado à campanha Respeito pela Vida, faz todo sentido e faria todo sentido que a escola médica, as escolas médicas do centro do país se associassem também à campanha Proteger o Futuro. Felicito também até pelo tema, pelo nome, Proteger o Futuro, julgo que é isso que está aqui em causa, e também diria que para proteger o futuro é importante olharmos para o passado, e isto talvez fosse a primeira coisa que eu gostava de dizer, porque as vacinas tiveram sempre um papel muito relevante, a vacinação, ao longo da história, no controlo e na mudança da face da saúde pública ao nível global. Há mesmo, como é sabido, doenças infecciosas, infelizmente não muitas, mas, por exemplo, como a varíola, que foi erradicada, e obviamente que a vacinação teve aí um papel muito relevante. Por outro lado, também, como já foi, aliás, aqui assinalado, Portugal é um país com uma boa aceitação e uma boa adesão à vacinação. E isso é importante que seja também considerado para a promoção desta vacinação que é tão importante. Eu dou o exemplo, por exemplo, da vacina sazonal no inverno, a vacina para o vírus influenza, na qual os grupos de risco têm, em Portugal, tido, de facto, uma adesão muito significativa, bem acima até da média europeia. Esse é um segundo aspecto que eu gostaria de relevar. E depois, naturalmente, tenho que dizer que a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra não tinha como não se associar a esta campanha, porque, naturalmente, é obrigação e é missão das escolas médicas promover o conhecimento, promover a literacia em saúde para a população, e esta é uma forma também, neste momento, talvez das mais úteis de o fazer. Não tinha também como não apoiar e, de certa forma, promover também pelos seus meios esta campanha que é fundamental, que é um desiderato fundamental para aquilo que é, neste momento, a forma como nós podemos controlar a pandemia, que é através da vacinação. E esse é o outro aspecto que eu gostava de dizer. Estas vacinas são, já foi dito aqui muitíssimo bem, são eficazes, são seguras, é muito raro termos vacinas com um nível de eficácia tão grande como as vacinas que temos neste momento para o novo coronavírus, por um lado. Raramente também houve vacinas tão escrutinadas em termos de segurança como estas vacinas que estão a ser utilizadas. Portanto, são de facto eficazes, são seguras, são a melhor forma neste momento que temos de controlar a pandemia, e são também uma forma como temos de controlar a situação até que possam surgir alternativas terapêuticas, até que possam surgir terapêuticas específicas para este novo coronavírus. E todos nós sabemos que a procura dessas opções terapêuticas está a acontecer, naturalmente está a acontecer, enfim, um pouco, não digo por toda a indústria do medicamento, mas uma boa parte da indústria do medicamento, sobretudo, enfim, das grandes empresas farmacêuticas, estão naturalmente à procura de medicação específica para o novo coronavírus. E, portanto, é a vacinação, como é evidente, que tem que se promover e que tem que se promover nesta perspectiva de que só assim nós poderemos
ganhar o futuro. Só desta forma nós poderemos ter uma vida, como foi dito agora pela doutora Carla, o mais normal possível. Nós estamos num processo agora de recuperação da atividade, de alguma atividade, ela vai sendo faseada e bem, como deve acontecer. Evidentemente que isto é um processo contínuo, e este processo contínuo implica também a necessidade de testar massivamente não apenas as populações que tenham um risco intrínseco, mas também as situações de risco e, portanto, as escolas, as universidades, quando for a altura agora a 19 de Abril, de abrirem também as suas portas de forma mais massiva, os transportes públicos, quer dizer, é fundamental que aumente uma capacidade de testagem massiva globalmente e, sobretudo, nas situações de maior risco, que isso seja acompanhado de uma capacidade de controlar epidemiologicamente aquilo que essa testagem determinar em termos de cadeias epidemiológicas de contacto e, finalmente, vacinar de forma mais massiva também, mais eficaz, como agora, felizmente, se tem estado ultimamente a acontecer no nosso processo de vacinação em Portugal. Isto não nos deve fazer esquecer, como aliás esta campanha não fez esquecer, e estas são as minhas últimas palavras, todas as outras regras que têm que ser mantidas. E, portanto, quem está vacinado, como é o caso dos presentes aqui, na nossa condição de médicos, enfim, a minha declaração de interesse, tenho obviamente as 2 doses da vacina feitas já há algum tempo, mas não deixo de promover, sobretudo, as regras que têm que ser promovidas e que ainda agora aqui foram também assinaladas, não apenas a etiqueta respiratória, mas o distanciamento, a higienização das mãos e das superfícies e a utilização da máscara. Isso é algo que tem que continuar enquanto não tivermos, de facto, a situação controlada, que é também algo que nós não conseguiremos, cujo timing, digamos, não é difícil de prever neste momento. Mas é com estes passos todos e, sobretudo, também com esta promoção da educação e da formação da população, no sentido de aderir à vacinação e de aderir também a todas as regras que têm que ser, continuar a aderir a todas as regras que têm que ser cumpridas, que seguramente poderemos chegar a um processo de retoma das atividades o mais normais possíveis, o mais rapidamente possível. E muito obrigado. Ele tem-se ligado e desligado, agora estava ligado outra vez. Voltou a cair. E não pode ser ali agora? Não. Pronto, tudo bem. Não sei se há alguma questão queiram... Queres sentar aqui? Não, já está a fazer muito bem. Queiram... Olha que eu posso afeiçoar ao lugar. É para dizer muito bem. Exato. Eu gostava de perceber como é que será a colaboração com as faculdades de medicina, ou seja, de que forma é que colaboram nesta campanha. Sim, muito bem. Nós agora estamos a lançar a campanha, que vai ter, enfim, já definimos aqui alguns pontos, nomeadamente o guia e algumas iniciativas que iremos fazer depois nos órgãos de comunicação social. E, entretanto, conjuntamente, porque esta parceria é uma parceria até, enfim, durante esta pandemia, esta parceria foi constante, trabalhámos com muita proximidade, porque há aqui uma componente científica que é muito importante no combate a esta pandemia. A campanha da vacinação, como eu vos expliquei, foi uma campanha que estava prevista ter o seu início a quando da vacinação. Mas houve aqui alguns aspectos, enfim, que nos obrigaram a adiar esta campanha e retomamos a campanha há pouco tempo, há uma semana mais ou menos, articulamos aqui com os faculdades de medicina e estamos a desenhar agora o que aí virá nas próximas semanas, até porque a vacinação tem-nos trazido aqui algumas surpresas, alguns dissabores, por exemplo, como foi a questão da AstraZeneca, e aquilo que nós queremos é estarmos unidos, a Ordem dos Médicos, com estas faculdades, para, em qualquer momento onde haja necessidade de uma resposta técnica, científica dessas instituições, ela seja dada, seja transmitida à opinião pública e também que esta parceria, enfim, esta equipa de sensibilização da vacina
possa auxiliar e dar o seu contributo junto das entidades competentes. Neste momento, as entidades competentes são fundamentalmente na região centro a ARS e a Task Force também. A campanha será toda ela feita nas redes sociais, não é? O plano inicial é para ser feita nas redes sociais, porque, tendo em conta o quadro que existe neste momento, é aquilo que achamos que era mais proveitoso. Mas poderá haver aqui novas componentes, até componentes presenciais que começar. O Sr. Professor agora está em condições de intervir? Consegue falar agora, Sr. Professor? Sim, tudo bem. Faça favor. Posso então falar? Sim. Bem, muito boa tarde. E eu gostava de me cumprimentar o Dr. Carlos Portas e o Carlos Paulo e também as pessoas que não consegui identificar, desculpa, estar à distância e também de estar a participar por videoconferência, mas na realidade, das formas que entre a agenda que estava já muito complexa na parte da manhã, consegui para participar neste evento que parece de maior importância e em qual eu gostava de cumprimentar a secção final do tempo agora do meio desta oportunidade. Parece-me muito importante que, aliás, a semelhança daquilo que é da secção final da ordem dos médicos da região centro tem feito, que é estar atenta às questões, para além daquilo que são tarefas propriamente ditas dos médicos, estar atenta às questões que são mais de informação à população e de potencialização das pessoas e estar sempre no terreno envolvendo os parceiros adequados, como neste caso o dá a fazer com os populares, para alavancar esta questão. Na realidade, eu não vou repetir o que já foi dito, mais todas elas muito claras e transparentes, e há aqui uma questão que é cultural, que é nós temos que continuar a vacinar e aproveitar a disponibilidade das vacinas para vacinar à maior velocidade possível, porque realmente isso é a única medida atualmente que é eficaz para a prevenção da Covid-19. A Covid-19, e acredito em minha palavra que foi ser vista, é uma doença que em alguns casos é gravíssima, além do facto de ser contagiosa e, portanto, levar à situação como aconteceu. Mas nesta terceira fase, nós temos hospitais quase integralmente ocupados por doentes de Covid-19. E isso, infelizmente, tem um revés muito complicado, que também estamos a viver, que é as outras doenças, principalmente as crónicas, ficam arredadas da possibilidade de serem tratadas de forma mais e portanto, o facto de tentarmos evitar a doença está estabelecido nos nossos familiares. O facto de podermos contribuir para um Serviço Nacional de Saúde para responder às suas necessidades de responder em termos de saúde, de forma adequada em todas as áreas e em todas as doenças. O facto de não haver outra solução. Eventualmente pode não haver. Se olharmos para o outro exemplo, com outro vírus que também é corrente, que é o da gripe, até hoje, por mais tratamento tenha sido desenvolvido, o único tratamento eficaz é a vacinação. E, portanto, é isso que, na realidade, nós, neste momento, temos em todas as mãos, é aquilo que precisamos fazer. É vacinar os portugueses com a maior velocidade possível, uma vez que também há uma limitação na capacidade entre as vacinas, mas aproveitar todas as oportunidades para fazer. As faculdades têm respondido a esta procura, o Conselho de Escolas Médicas tem tomado posições sobre estas matérias, mostrando, por um lado, a coesão entre as escolas médicas e, por outro lado, a necessidade de manter também a academia envolvida e atenta e a dar opiniões científicas sobre estas questões, e isso nós temos assumido de uma forma coletiva através do Conselho das Escolas Médicas. Mas cada uma faculdade individualmente também tem feito aquilo que é o seu papel. Os estudantes também têm estado muito ativos, quer na colaboração com as entidades que incluem as autarquias e participarem em formas de estabelecimento da população e das pessoas, quer também através da participação dos call-centers dos direitos de nacionais de saúde, quer outras atividades que têm sido muitas daquelas que têm sido desenvolvidas, e é claro que agora, com todo o interesse e com toda a dedicação, dedicaremos também a esta que é continuar a alertar as pessoas para a necessidade, por um lado, de manter as medidas de prevenção, que já são faladas e que é importante que se mantenham, e por outro lado, para serem vacinadas de acordo com os curriculares e de forem as comunidades das vacinas, que é muito importante aproveitar a oportunidade de ser vacinada.
Carlos Costa, muito obrigado por convidar a classe para estarem presentes. Isso significa também o cuidado da Secção Nacional de Ciência e Sentido, no sentido de envolver a faculdade nestas perspectivas que são e bem entendidas como holísticas, de todos os aspectos, desde a formação até à prática, e por isso desejo e manifesto, obviamente, toda a disponibilidade da faculdade neste contributo, e desejo, obviamente, o sucesso desta campanha é o sucesso da vacinação e é aquilo que Portugal neste momento precisa. E o mundo, aliás. Muito obrigado. Obrigada. Se houver mais questões, Eu queria fazer uma das perguntas, se fosse possível. Estou lá no fundo, atrás das câmaras, mas acho que consigo chegar aqui com a minha voz. sim. Sabendo-se que tem havido falta de vacinas, que essa tem sido uma das principais queixas neste momento, a situação da desconfiança por parte da AstraZeneca vem a piorar ainda mais a situação. Consideram que esta segunda fase, ou seja, a partir do segundo trimestre do ano, será um ano de viragem, ou será um momento de viragem nesta vacinação, na chegada de mais vacinas ao país? E em segundo lugar, como é que é possível acabar com a desconfiança dessa vacina quando tivemos um momento nesta primeira fase em que um hospital aqui da região decidiu não vacinar os seus profissionais por precaução, apesar que depois mais tarde voltou a fazer esse trabalho. Como é que comentam esta situação? Muito bem. Muitas das questões que colocou têm como resposta precisamente esta campanha de sensibilização para a vacinação. É muito importante que tudo corra bem. Obviamente houve aqui várias vicissitudes, mas que de alguma forma, não digo que eram esperadas, mas estes momentos de vacinação são sempre momentos extremamente complexos, são momentos extremamente difíceis. As vacinas serem produzidas e chegarem a toda a população no mais curto tempo de espaço possível é um desafio que era previsível, que fosse difícil, e de facto tem sido difícil em muitos países, como vocês sabem. Também há aqui alguma descoordenação, não só europeia, mas internacional, naquilo que é a aquisição das vacinas. Tem havido, enfim, vários problemas, mais de ordem, enfim, talvez comercial, com aqui aspectos comerciais e também, enfim, aspectos políticos, mas nos concentramos só naqueles que são os aspectos técnicos e científicos da vacinação. É importante, neste momento, Portugal ter o maior número possível de vacinas. Há um trabalho político a fazer no sentido de Portugal e de outros países conseguirem ter essas vacinas, obviamente. Toda a gente tem que ser vacinada. Eu não sei exatamente qual é o hospital que se estava a referir, no adiamento de vacinas da AstraZeneca, é isso? Pronto. Há entidades a nível nacional e a nível internacional. A nível nacional é a Direção-Geral de Saúde, é o Infarmed, que também se apoiam muito nas decisões da Agência Europeia do Medicamento, a EMA, e, enfim, do Comitê de Farmacovigilância da Europa, que é a PRAC. E na tomada de posição desse hospital, estas entidades não tinham colocado nenhum entrave, nenhum obstáculo, nem nenhuma desconfiança em relação à vacina. E, portanto, as instituições de saúde em Portugal têm que se apoiar, obviamente, sobre factos técnicos, científicos, que são transmitidos, pelo menos a nível nacional, por, enfim, quem tem essa tarefa, enfim, essa responsabilidade, que é a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed. Nós sabemos que, passado alguns dias, houve um princípio da precaução que se sobrepôs, enfim, à evidência científica. Esse princípio teve vigência durante 2 ou 3 dias somente e retomou-se com toda a tranquilidade a vacinação com uma vacina, com uma das vacinas. Irão, com certeza, colocar-se outros aspectos, enfim, de algumas dúvidas. É natural. Nós estamos a falar de um medicamento.
todos os medicamentos têm efeitos secundários. Obviamente que estes efeitos secundários têm que ser minimizados. Foram transmitidos não só pelos reguladores do medicamento a nível mundial e a nível mais local, total confiança em relação a todas as vacinas que existem no momento, porque são elas que verdadeiramente, nesta altura, podem inverter esta situação pandémica, que não havendo vacinas, com certeza, penso que toda a gente já percebeu, iria fazer parte, não havendo vacinas, enfim, não havendo também tratamento, foi há pouco que foi referido, e não, a pandemia iria fazer parte, provavelmente, permanentemente, das nossas vidas. Temos agora uma solução para evitar mortes. Ainda hoje tivemos, enfim, notícias do estrangeiro que nos preocupam, por exemplo, aquilo que está a acontecer no Brasil. Neste momento, no Brasil, já ultrapassou as 3.000 mortes diárias. O Brasil tem uma taxa de vacinação muito baixa. As pessoas não estão a ser vacinadas, enfim, o processo de vacinação está a correr muito mal. E todos os países, precisamente onde isso está a acontecer, vão ter muito maus resultados. Eu não queria chamar sempre como exemplo o exemplo de Israel, que está a vacinar acima das 100 doses por 100 habitantes, são 2 doses para estarem vacinados, portanto, que está muito à frente e que já está a ter os efeitos, enfim, benéficos desta vacina. A secção regional do Centro, com as 2 faculdades de medicina, perceberam que era um momento de viragem para o nosso país a existir esta adesão à vacinação. Obviamente que estas entidades não têm a capacidade nem a competência de fazer pressão internacional para nós termos mais vacinas. Se o tivéssemos, obviamente, e se pudermos colaborar nisso, assim o faremos. Mas há aqui um papel que é um papel importante, que é o papel da ligação às pessoas, do contacto com as pessoas e de poder fazer compreender, através da educação, através da literacia, como foi muito bem dito, as pessoas se vacinarem com total tranquilidade, porque sabem que ao fazer isso vão contribuir para 2 aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, para a sua saúde, para evitar que sejam infectados pela Covid-19, para evitar, inclusivamente, que mesmo infectados possam ter um desfecho trágico, possam morrer da Covid-19, porque nós sabemos que se morre da Covid-19. E, por outro lado, há aqui um aspecto não menos relevante, que é o aspecto cívico, porque se todos nos vacinarmos, chegará a um momento onde conseguirmos derrotar o vírus. E é isso que nós queremos fazer com esta vacinação, que é derrotar o vírus e, finalmente, podermos virar a página, esta página negra da nossa história sanitária recente. Esta é também uma resposta a movimentos negacionistas que têm tido alguma expressão, quer nas redes sociais, mas também recentemente, no fim de semana passado, com a expressão pública. Sim. O professor Carlos Manuel Cordeiro colocou no início da sua intervenção aqui um aspecto que também esteve presente na construção desta campanha. Esta campanha de vacinação não é exclusivamente uma campanha SARS-CoV-2, da vacinação contra o vírus SARS-CoV-2. Obviamente que é o principal objetivo, tendo em conta o momento sanitário que este país atravessa. Mas é também uma campanha de defesa da vacinação, de qualquer tipo de vacinação, como um bem que a humanidade possui e que neste momento a humanidade tem, este aspecto da vacinação. Agora, em relação aos movimentos negacionistas, nós sabemos que eles existem, nós sabemos que eles aparecem sempre nestes momentos difíceis que atravessamos. Houve negacionismo em relação a esta pandemia, há um negacionismo em relação à vacina, mas a ciência sabe dar muito bem a resposta àquilo que está a acontecer e é precisamente este esclarecimento que nós queremos introduzir na sociedade e para com as pessoas, algumas delas, enfim, menos atentas a todas estas questões, não estando nestas matérias mais complexas da vacinação e dos benefícios da vacinação, é precisamente com uma linguagem muito fácil, muito direta, que vamos tentar chegar às pessoas,
e para elas perceberem estas duas mais-valias. Para elas, portanto, para a sua saúde individual, pessoal, mas também num ato de civismo, de solidariedade, de preocupação com os outros. Nós estamos vacinados, também estamos a proteger as outras pessoas. E este princípio de solidariedade foi aplicado muito recentemente na classe médica, porque havia uma grande preocupação dos médicos, não só por não estarem vacinados e poderem adquirir a doença, obviamente, mas sobretudo para serem um vetor de confiança para os seus doentes. Um médico vacinado, um profissional de saúde vacinado, é alguém que transmite confiança ao doente que está a ser tratado. Obviamente, e qualquer um de nós, mesmo nós médicos, podemos vir a ser doentes. Eu, pessoalmente, preferia ser vacinado por um profissional, preferia ser tratado, peço desculpa, por um profissional de saúde que está vacinado. Portanto, não me pode transmitir a doença. Eu não sei se Carlos e Carla... É precisamente isto, é também pensar que se os grupos de risco e de maior fragilidade estiverem vacinados, conseguimos diminuir a pressão no sistema de saúde, que na prática é uma linha vermelha, não é? E nós percebemos muito claramente isto agora em janeiro e fevereiro, e daí a necessidade de termos voltado a um confinamento geral, porque quando não há capacidade de resposta dos sistemas de saúde e não tendo a população vacinada e não tendo nas mãos uma arma terapêutica eficaz, nós temos que confinar. Portanto, vacinando toda a população, os mais vulneráveis e todo o resto, como disse o Dr. Carlos Costes, vamos conseguir alcançar uma imunidade. A doença vai continuar a existir, provavelmente, mas já não vai ter a capacidade de ter esta alteração, nem este RT tão elevado, nem esta transmissibilidade com cadeias e com SUS, e, portanto, vamos conseguir, com o sistema de saúde disponível em Portugal e nos restantes países, combater e dar resposta a quem precisa de nós, porque 90% da população infectada trata-se na comunidade, mas de facto a vacinação é segura, é eficaz, temos que confiar. Vão surgir mais vacinas, há várias vacinas em várias fases de estudos e, portanto, à medida que forem aparecendo e a partir do momento em que são autorizadas pelas autoridades, temos que confiar e temos que, quando chegar a nossa vez, quando formos contactados, dizer sim à vacina. É um ato de solidariedade e é o melhor ato de humanidade que neste momento podemos fazer para combater a Covid-19. Se o professor Miguel Castelo Branco também quiser incluir, está à vontade. Não sei se ele ouviu. Ok. Eu julgo só muito rapidamente, também para terminar, e já foi, aliás, tudo dito relativamente a estas perguntas que têm sido colocadas, mas eu acho que é também esta a mensagem que deve ser transmitida, a mensagem de confiança. Por um lado, de confiança nas vacinas, e de confiança que esta é a forma que temos para ultrapassar este problema. Quer dizer, não há, falando-se agora, enfim, em problemas que têm surgido, como foi uma das questões relativamente a dúvidas relativamente a uma vacina ou a negacionismos, quer dizer, tudo, a melhor resposta que se pode, de certa forma, dar a todos estes entraves e todas estas dificuldades que vão acontecendo e continuarão a acontecer, é uma mensagem de confiança. Confiança de que esta é a melhor forma de resolvermos um problema que está a afetar dramaticamente a nossa vida, a afetar dramaticamente ao nível social, ao nível económico e ao nível sanitário, quer dizer, porque a saúde da população está em risco, como já esteve em mais de 800 mil pessoas em Portugal, e muitas das quais continuarão a sofrer consequências da doença. E, portanto, para quem possa ter dúvidas relativamente à vacinação, como é evidente, a vacinação é a única forma de evitar este problema, neste momento. É a única forma de evitar uma potencial infecção, que pode não ser apenas uma doença no momento agudo dessa infecção, mas pode ser uma doença que continuará e que poderá persistir, não sabemos até exatamente, porque não temos esse reconhecimento ainda, nem esse recuo em termos de tempo, por quanto tempo, enfim, continuarão essas sequelas desta doença. Portanto, é a confiança e por isso mesmo também, julgo eu, as escolas médicas e
falo pela Faculdade de Medicina de Coimbra, seguramente também pela Faculdade de Ciências Médicas da Beira Interior, só tenho como, de facto, apoiar este contínuo que deve ser promovido, quer na formação pré-graduada, quer na formação pós-graduada, no sentido de divulgação de uma mensagem de confiança, porque é importante chegarmos à população, enfim, com uma mesma mensagem. Se não houver mais nada.